Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa casa de amor. Quando a dúvida o assaltar, mantenha firme o seu coração no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam do teu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do alto. Vamos agora fazer a nossa prece inicial. Quem quiser fechar os olhos. E com muita alegria, amigos, elevemos os nossos pensamentos até Deus, o nosso Pai Celestial, agradecendo pela bênção de mais um dia e pela oportunidade de nos encontrarmos aqui para aprender e receber as energias que precisamos. Que os espíritos amigos que aqui trabalham possam estar nos envolvendo com a tua luz, para que tenhamos excelente oportunidade de entendermos bem as lições que aqui viemos buscar e recebermos o fortalecimento e a tua paz. Pedimos que magnetize as águas colocadas nos frascos e nos copinhos e que possamos encontrar ao bebê-la todas as energias de fortalecimento e equilíbrio. Abençoe a palavra do nosso irmão Rude, dando-lhe a oportunidade de estar sintonizado com os espíritos benfazejos, ofertando-nos os ensinamentos que precisamos receber. Esteja conosco, Jesus amigo. Que assim seja. Boa noite. Como no mês de setembro, a cada ano, nós falamos de suicídio, é o mês do Setembro Amarelo, hoje eu vou principalmente durante a exposição, eu vou apresentar dados sobre como acontece no mundo, o que acontece. Nós sabemos que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Se eu vou falar 20 minutos, durante 20 minutos talvez perto de 40 pessoas desencarnam no mundo. 5,7 pessoas morrem por suicídio a cada 100 mil habitantes. Isso é fonte da Organização Mundial da Saúde. E hoje em torno de 1 milhão de pessoas cometem suicídio no mundo. E para cada tentativa, para cada fato consumado, há 20 tentativas. Então, nós temos 20 milhões de pessoas por ano que tentam suicídio. Uma pessoa a cada 20 consegue realmente o fato. Então, por isso, hoje, o suicídio é considerado uma calamidade. É considerado um caso de saúde pública. Mas quais são as causas do suicídio? Nós temos muitas as causas do suicídio. Uma coisa que chama a atenção, por exemplo, em tempos de guerra, há menos suicídios do que em tempo de paz. Segundo os especialistas nos ensinam, nos tempos de guerra nós estamos mais atentos aos fatos, a gente não se deixa abater tanto, a gente fica mais ligado ao que acontece no mundo. Casais sem filhos ou pessoas solteiras
são mais propensas a cometer suicídio. Nós sabemos que os filhos trazem alegria para dentro de casa. E muitas vezes temos casais que não podem gerar filhos, né? Então fica muito difícil para essas pessoas, à medida que eles vão envelhecendo, pensar que eles vão estar já com uma certa idade, não tem ninguém que cuida deles, os sobrinhos muitas vezes se afastam, ou a família. Então, nesses casos, a pessoa comete suicídio. Pessoas solteiras também são mais propensas a cometer suicídio, porque eles acham que não tem mais nada na vida, eles não têm nenhum objetivo na vida. Para que viver? Não tem nenhum sentido a vida, então muitas vezes comete suicídio. O materialismo em excesso. As pessoas são muito apegos à matéria, medo de ficar pobre, sem recursos. Quantas vezes a gente vivencia famílias ricas e de um ano para o outro, de 5 em 5 anos, 10 anos, as pessoas simplesmente ficam pobres. E qual é que muitas vezes qual é a solução? Pega uma corda, pega um revólver e acaba com a vida. Transtornos psiquiátricos, depressão, transtornos bipolares. A depressão muitas vezes ela já vem se instalando na pessoa durante muito tempo, e à medida que a pessoa ela se liga muito ao materialismo, se liga muito a outras coisas, ela só tende a piorar. Perdas de pessoas próximas ou familiares. Quantas vezes a gente lê artigos, lê livros, escuta palestras, onde é que as pessoas simplesmente, quando perdem alguém na família, eles simplesmente perdem o sentido na vida. Eu vou agora também para ficar junto daquela pessoa que morreu. Então não tem mais nenhum objetivo na vida e essa pessoa comete suicídio. Invalidez. Quando a pessoa sofre um acidente, quando a pessoa, qualquer acidente de trabalho, um acidente doméstico, e ela fica inválida, ela fica incapacitada para o trabalho. Então essa pessoa simplesmente ela não quer se tornar uma carga para a sociedade, um peso para a família. Então muitas vezes ela comete um ato extremo. Pressão da sociedade, pais, escolas, amigos. Certa vez eu li um livro onde é que os pais pressionavam muito os filhos para eles serem perfeitos, para serem filhos que se dessem bem na vida. E esses filhos, depois de tão pressionados pelos pais, eles chegaram às vias de fato. Porque eles não queriam decepcionar os pais, eles tinham medo de enfrentar a realidade. No caso de amigos, nós temos as redes sociais. Há bem pouco tempo todo mundo acompanhou a história da Baleia Azul. A Baleia Azul é um jogo que os jovens muitas vezes têm na escola, e o objetivo final é o suicídio. A pressão, as etapas dentro do jogo da Baleia Azul são etapas e no fim se comete suicídio. Drogas, por exemplo, o fumo, a bebida, as drogas em geral. Quando a pessoa vive, por exemplo, começa com maconha, vai para o crack, depois cocaína, LSD. Então chega num ponto assim e ela não tem mais objetivo na vida e ela vai pro suicídio. E problemas financeiros. Uma vez uma pessoa me disse que fez um monte de financiamentos e se eu não conseguir vencer as minhas dívidas, eu me mato. Só que daí fica tudo para a família. A pessoa vai lá, comete suicídio e os
o problema que ele achou que ele tinha conseguido solucionar, ele vai ainda aumentar, porque fica todo o ônus para a família. E como é que fica o espírito com tudo isso aí? Muitas vezes, depois que a pessoa desencarna, através de um suicídio, ela fica preso à matéria. Então, muitas vezes, ela fica em volta do corpo e ela não consegue se libertar. Ela sofre a tortura sempre na maneira, ela sempre revive aquele ato que ela cometeu. Se ela se deu um tiro na cabeça, ela sempre vai reviver aquele tiro, aquela dor, a cabeça sangrando. Se ela se jogou embaixo do trem ou do caminhão, por exemplo, ela sempre vai rever essa imagem. Isso sempre fica na cabeça durante muitos e muitos anos. Então, ela acha que ela simplesmente matou o corpo. Ela se matou e resolveu o problema, mas ela matou o corpo e o espírito segue vivo. Ele vive o ato do suicídio a cada momento. Então, é uma tormenta muito grande. O que é para ser um alívio se duplica várias vezes. Cada vez fica pior. E deixa marcas ou alguma coisa do perispírito. Uma pessoa, por exemplo, que se matou através de um tiro, essa pessoa, depois de algum tempo, ela se recupera, ela reencarna e ela vai ter que continuar a vida para terminar aquela vida anterior. Então, ela deixa marcas no perispírito. Muitas vezes, essas pessoas que se deram um tiro na cabeça são pessoas depois que são pessoas que são meio idiotas, são pessoas que não conseguem se relacionar na sociedade, são pessoas difíceis de lidar, pessoas que têm, por exemplo, tomaram veneno. Quantas vezes a gente percebe pessoas que tomam veneno para terminar com a vida? Então eles ficam com marcas por dentro da garganta, até na entrada do estômago, e eles nascem depois de novo com esses mesmos problemas. São pessoas que têm problemas gástricos, pessoas que têm problemas na garganta, pessoas que se enforcam, são pessoas também que muitas vezes têm problema de asma, falta de ar. Então tudo isso ele revive numa próxima encarnação. Não é assim, ele vai renascer e ele vai simplesmente, aquilo vai terminar. Esses dias escutei uma palestra do Divaldo Franco, onde é que ele contou a história da irmã dele que se suicidou em 1939. E ela tomou veneno. E ela ficou sofrendo até 1972, quando a mãe deles desencarnou. Depois, a mãe dele cuidou mais 10 anos dessa filha, e aí ela renasceu novamente. Então, renasceu pobre, filha de uma papeleira na região da Bahia, e o Divaldo teve uma visão até que a mãe dele apareceu para ele, falando que essa irmã ele ia receber na mansão do caminho, na Bahia, onde é que o Divaldo tem uma casa onde é que ela acolhe pessoas com dificuldades, pessoas indigentes. Daí apareceu uma mulher negra, uma mulher que estava passando por muita dificuldade e pediu para ajudar a criar aquela criança. Essa criança estava com um lábio leporino, lábio dividido em cima e embaixo. Ela estava com toda a garganta até o estômago, ela não podia mais tomar líquido, não podia comer nada. Então eles tiveram que fazer um tratamento com soro durante muito tempo, com uma alimentação especial para recuperar essa criança. E essa criança chegou até os 6 anos, quando ela desencarnou. E essa irmã se chamava Nair, a irmã do Divaldo. E daí o Divaldo um dia estava caminhando pela mansão do caminho, e essa
criancinha, quando tinha 4 anos, ela chamou ele de Didi. E o Didi era um apelido único que chamava ela assim, era Nair. Aí ele percebeu que essa ali era a irmã dele. Então, depois, quando chegou nos 6 anos, ela teve pneumonia dupla e daí ela desencarnou de novo, para depois reencarnar novamente. Mas o que eu quis dizer justamente é que ela sofreu todas as consequências daquele ato que ela praticou há muitos anos atrás. Então, ela reviveu cada momento, durante 33 anos ela ficou sofrendo, até que ela foi acudida pela mãe. E a mãe ajudou mais 10 anos para que ela pudesse se recuperar e reencarnar novamente. Mas reencarnar com todos os problemas decorrentes do suicídio dela. Outra coisa, o sofrimento, o suicida, ele sofre depois tudo aquilo que ele passou, que nem eu falei antes, todo aquele processo do suicídio. E muitas vezes as pessoas acham que eles desencarnam e vão encontrar os familiares do outro lado. E aí eles sofrem mais ainda ao saber que ele vai para o outro lado e não encontra nenhum familiar. Porque eles geralmente se encontram em planos diferentes, né? Então ele vai ficar mais apavorado ainda quando ele vai receber ou perceber que não vai achar familiar nenhum do outro lado. O padrão vibratório fará com que o espírito se aproxime dos demais que também cometeram o mesmo ato deslocados, inclusive influenciando com energias negativas para os outros também cometerem suicídio. Aquele espírito que sofreu, aquele espírito que se matou através das drogas, lá no outro lado ele vai se afinizar com as mesmas pessoas que também eram drogadas. Aquele espírito que morreu por causa do fumo, ele vai se afinizar com os espíritos do outro lado que também eram fumantes. Então, conforme o que ele fez na vida, ele vai achar os grupos do outro lado. Se ele era um alcoólatra, se ele morreu por causa da bebida, ele vai achar grupos do outro lado que são viciados em bebidas e ele vai, porque as energias são iguais, então eles vão ficar mais ou menos juntos, eles vibram no mesmo patamar. E como é que nós podemos auxiliar um suicida? Como é que nós podemos fazer? A gente pode auxiliar um suicida através da prece, rezando. Não só o familiar, nós podemos rezar por amigos, começar a estudar no centro espírita, procurar, através do diálogo, esclarecimento, quando a pessoa tiver em dificuldade, por exemplo, a pessoa quando está em processo de se suicidar, a gente procura dialogar com ela, procura acolher ela, compreender o sofrimento dela, escutar o que ela tem a dizer. Às vezes a pessoa dá indícios que ela quer cometer um suicídio. Como é que a gente faz? A gente empresta ouvido, como a gente diz. A gente vai lá, só escuta. Não damos a nossa opinião, não damos o nosso parecer, a gente apenas escuta. E muitas vezes a pessoa, ela quer desabafar. A pessoa simplesmente procura um ombro amigo. Então, acolher essa pessoa, sentar, escutar. Muitas vezes, só do desabafo, ela já alivia o coração. Não julgar o sentimento da pessoa. Não nos colocar no lugar da outra pessoa. Nós não sabemos o que ela está passando. Não dizer, eu também já passei isso na vida, eu também já sofri isso, você tem que superar. Simplesmente escutar a pessoa. Muito menos colocar o nosso ponto de vista. Deixar ela desabafar sem julgar a situação, o sofrimento por qual ela está passando. Nós temos um
centro em São Paulo chamado CVV, Centro de Valorização à Vida, onde é que pessoas ficam o dia inteiro no telefone, que está à disposição, é que as pessoas podem ligar e desabafar. Eles simplesmente só escutam. Eles não opinam, não dizem nada, eles apenas escutam a pessoa. E muitas vezes a pessoa precisa de alguém para desabafar. Não é assim que a gente precisa encontrar uma solução. Não subestimar as tentativas. Não subestimar as tentativas. Elas muitas vezes são um grito de socorro. Certa vez uma pessoa disse que uma pessoa quis se suicidar e ela deixava pistas. Ela deixava pistas em tudo que é lugar. Muitas vezes até corda ela colocava na árvore, né, que fazia o nó bem frouxo, só para ir lá, se enforcar e não morrer de verdade, mas para chamar a atenção que elas precisam de ajuda. Essas pessoas muitas vezes precisam de ajuda e nós lhes deixamos pistas e nós temos que descobrir essas pistas que essas pessoas nos deixam. Então ali, nesse caso, nós temos que ajudar. Lógico, não é só ouvir. Nós podemos, depois de ouvir essa pessoa, depois que ela ganha nossa confiança, nós podemos auxiliar para que ela peça ajuda num psiquiatra, um psicólogo, que possa ser aconselhado. E também aqui, dentro da nossa casa espírita, venha tomar um passe, participa aqui do atendimento fraterno, onde ele é aconselhado, né? Mas a pessoa tem que se ajudar, tem que procurar os meios para sair desse ponto onde é que ela se encontra, que muitas vezes acha que é o fim da linha. Podemos, que nem antes eu falei, como é que nós podemos ajudar aqui para um desencarnado? As coisas que eu já mencionei, através do trabalho, através da prece, da oração, e também pedir para os familiares que eles também façam prece pelo suicida. Não só aquele lá que desencarnou, mas os próprios familiares, amigos, por aquele que se suicidou, que estava passando por um momento no outro lado. Os homens bomba, que possuem a crença, né, que eles estão fazendo a coisa certa. Muitas vezes a gente ouve através dos noticiários e cada homem bomba, ele quer levar o máximo de pessoas. Isso é um suicídio, onde é que eles são induzidos a cometer esse suicídio. Então, eles têm a promessa que cada pessoa que eles conseguem matar é uma virgem que eles encontram no paraíso. Então, eles são induzidos por fanáticos a praticar esse ato deslocado. Depois da morte física, eles percebem que isso é pura ilusão, que sofreram apenas, e eles vão sofrer apenas as consequências dessa atitude. Lógico, eles não são tão culpados quanto aquele que induz ele a fazer isso. Mesmo aquele que induziu alguém a cometer o suicídio, ele é tão culpado como aquele que praticou o suicídio. E todos nós podemos estar agindo de uma forma direta ou indireta, no dia a dia, num suicídio. Nós podemos cometer um suicídio indiretamente. Como é que nós podemos fazer isso? Através da alimentação. Se nós comemos demais, né? Se nós nos alimentamos errado. Esses dias eu me lembrei de um colega de aula que estudou muitos anos comigo. Ele já desencarnou faz muitos anos. Ele era diabético. Ele tomava insulina, mas ele comia açúcar escondido. Ele morreu com 20 e poucos anos. Então era um suicídio indireto. Através do álcool, através do fumo, são suicídios indiretos. Se alguém conhece a obra de André Luiz, que é o Nosso Lar, aquele André Luiz, o médico
que desencarnou com câncer, chegando no outro lado ele foi acusado de suicida. Só que ele primeiro não quis aceitar, ele não foi suicídio. Ele simplesmente dizia que ele morreu de uma doença grave que ele tinha. E aí os espíritos fizeram ver ele que todo o problema que ele tinha da parte digestiva era decorrente do excesso de bebida e do excesso de comida. Então ele praticou um suicídio indireto. Muitas vezes as pessoas cometem suicídio indireto, por exemplo, no trânsito. Nós estamos no trânsito, quando nós andamos a 150 por hora, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, se nós batermos a 150 ou 180 por hora, nós estamos cometendo um suicídio. E nós vamos ser acusados do outro lado por cometermos suicídio, porque nós não cuidamos. Deus apenas nos deu o corpo para nós cuidarmos desse corpo. E nós temos que devolver esse corpo no fim da vida intacto. Então, como é que nós podemos fazer para nos sempre manter ativos, sempre com a mente elevada? É vigiar e orar, o que Jesus nos ensinou. Buscar pensamentos edificantes, palavras em ações. Sempre pensar que a vida é o nosso maior prêmio, né? É o nosso maior presente. E se nós buscarmos, se nós amarmos a nós mesmos, nós amamos a nossa vida, nós amamos também aos nossos próximos. E se nós temos amor à vida, nós não cometeremos suicídio. Porque geralmente a pessoa que comete suicídio é uma pessoa que não tem fé e que não acredita nela mesma. O primeiro obstáculo que aparece, ela acha que dando cabo à sua vida, tudo se resolve. E ela fica muito decepcionada quando chega do outro lado, ela enxerga o corpo lá, deitado, espatifado, e os problemas se multiplicaram centenas de vezes. Então vamos manter o nosso pensamento elevado, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar, vigiar e orar, como Jesus Cristo nos ensinou. E assim nós não temos esses pensamentos. Não manter pensamentos negativos, sempre elevar nossos pensamentos. E uma forma também de eliminar dentro de nós o ódio, o rancor. Isso tudo faz mal. Isso tudo somatiza no nosso perispírito. Isso se transforma em doenças. Muitas dessas doenças que nós temos hoje é por causa do ódio, por causa do rancor, por causa da raiva, da ganância. E esses sentimentos, se nós temos isso dentro de nós, e se transforma em doença, e quando nós chegamos do outro lado, também somos considerados como suicidas. Então, era isso para hoje. Essa aqui, as fontes pesquisadas: André Trigueiro, que é jornalista e escritor, e o Fernando Fernandes, psiquiatra. Então, vamos elevar sempre os nossos pensamentos a Deus, vamos orar, vamos agradecer por cada dia que nós temos. Esses obstáculos, eles são colocados no nosso caminho para o nosso crescimento espiritual, e não podemos nos abater por qualquer coisa que nos aconteça na nossa vida. Paz e luz para todos. Muito obrigado. Chegou o nosso momento de recebermos todas as energias, aquelas que aqui viemos buscar por intermédio do passe. Lembrando que neste instante
Jesus se encontra presente, estendendo sobre nós os seus braços amoráveis e transmitindo-nos muita luz. Por alguns instantes, meus irmãos, em silêncio, com o coração elevado e o pensamento direcionado a Deus, vamos receber todas as energias que merecemos. Senhor, mestre amigo, somos-te eternamente gratos por este instante, quando nos sentimos em paz, mais fortalecidos, reequilibrados, saindo deste nosso encontro de hoje com mais vontade de enfrentar as dificuldades e as provas, com mais coragem, com bom ânimo, pois nada irá nos derrubar, porque estamos contigo, Pai, e Tu nos ama imensamente. Este amor queremos sentir em todos os momentos de nossa vida, lembrando sempre, jamais estamos sozinhos. Que todos possamos retornar aos nossos lares com alegria no coração, com esperanças de uma vida melhor e com paz em torno de nós. Que Jesus nos acompanhe, que Deus guie os nossos passos no caminho do bem e que a luz do alto nos envolva sempre. Uma boa noite a todos, vão com Deus e que assim seja.